Oi, pessoal, bom dia. Pra quem vai assistir essa live depois, já passa um pouquinho, vou esperar o pessoal entrar aqui. Bom dia nesse sabadão, né? Aqui tá sol, tá calor. Eu gostaria hoje de conversar um pouquinho com vocês, uma live mais direta, sobre gestão de tempo no consultório, que às vezes é um desafio muito grande dos dentistas. Então, como gerenciar o tempo, como ser mais produtivo, né? E como também colocar a nossa equipe para ser mais produtiva, porque às vezes a gente vai fazendo muitas coisas no automático e não percebe que a gente pode e deve gerenciar melhor o nosso tempo dentro do consultório. Então, o gerenciamento de tempo, ele vai afetar diretamente na nossa qualidade de trabalho. Então, da gente ter mais qualidade de trabalho, tanto nos atendimentos, quanto na parte da gestão do consultório. E também vai afetar na satisfação dos pacientes e na organização do consultório. Porque, às vezes, a gente vai, trabalhando no automático, a gente se acostuma com o jeito de fazer as coisas. A gente se acostuma com, até mesmo na disposição das coisas do consultório, na dinâmica do consultório, e a gente não para olhar muito para isso, para como que a gente está gerenciando o nosso tempo dentro do consultório. Então, o que a gente está fazendo, que a gente pode melhorar, e são pequenas ações que vão colocando a nossa casa ali no lugar, né? Eu sempre digo aqui para vocês que uma das coisas que fez o meu consultório ser mais produtivo foi olhar para isso, para o gerenciamento do tempo, que eu vou explicar aqui mais para frente para vocês como que eu fiz isso e o que melhorou na dinâmica do consultório. Porque a gente cria hábitos também, né? A gente vai criando vícios de como fazer as coisas. E às vezes isso vai atrapalhar na dinâmica e a gente nem percebe. Quando eu comecei a estudar sobre isso, gerenciamento de tempo, eu comecei a perceber as coisas que eu estava fazendo, que eu poderia melhorar para melhorar a dinâmica do consultório. E às vezes a gente acha que é meio besteira, né? Então não, o que eu tô fazendo tá dando certo. Mas não é. Às vezes a gente vai ajustar pequenas coisas que vai aumentar muito a nossa produtividade. Porque você ser uma pessoa ocupada não significa que você é uma pessoa produtiva, né? Então, assim, às vezes você tá fazendo 1 milhão de coisas, você tá com 90 abas abertas na cabeça, né? Você tá aqui atendendo no mocho, mas você tá pensando que você precisa emitir a nota fiscal, o recibo, a radiografia. Então, isso é muito ruim, porque você tá ali fazendo uma coisa, pensando em 1000 outras coisas. Da hora que você termina, você já nem lembra mais o que você precisava fazer na parte do administrativo, e isso acaba que te sobrecarrega. E aí no final do dia você tá exausta. Me fala aqui, gente, se eu tô errada, se isso nunca aconteceu com nenhum de vocês. Já aconteceu com alguém aqui? Aposto que já aconteceu com algum dentista que trabalha o dia inteiro ali, ó, fica 1000 abas abertas. Mas quando a gente organiza, é muito mais fácil pra você ser mais produtiva, né? Eu falo, gente, eu cheguei a trabalhar tanto assim que eu comia na frente do computador vendo radiografia de paciente. E isso é péssimo pro nosso pessoal, também para gerenciamento do consultório, que aí acaba atrasando tudo. Eu falo, a gente vai se embolando, aí vê a radiografia enquanto come, aí atende, enfim, né? A gente não tem uma organização efetiva. E a gente sabe que um dos principais desafios dentro do consultório é a agenda, né? Então, a gente sabe que uma das coisas que vai influenciar diretamente na satisfação do paciente e também na nossa produtividade é agendamento mal planejado. Então, o que significa isso? Sempre quando a gente faz uma avaliação, que a gente vai montar um plano de tratamento ali para o paciente, então vamos supor, você vai fazer uma coroa, né? Então você já fez a avaliação do paciente, depois você já fez o retorno, já sabe que vai fazer uma coroa. Em quantas sessões você faz essa coroa? Gente, no começo eu era muito lenta. Eu já cheguei a demorar 10 sessões para fazer uma coroa, que eu fazia um pouquinho do preparo, aí falava, não, tá bom, já tá bom. Aí colocava o provisório, aí tirava o provisório, preparava mais um pouquinho, falava, não, agora já tá bom. Isso também estava relacionado à minha insegurança também. Então, eu planejava aquilo, né, muitas sessões para fazer. E isso acaba afetando também o nosso gerenciamento do tempo, porque quanto mais sessões você leva, isso vai impactar diretamente na hora clínica, diretamente nos nossos custos, e a gente precisa avaliar qual que vai ser o nosso lucro depois disso. Eu tava pensando em você outro dia, Estejo, sabia? Não acredito que você tá aqui, muita saudade, espero que você esteja bem. Depois eu vou te mandar uma mensagem, mas eu pensei muito em você outro dia. Que legal te ver por aqui. Então,
Quando você calcula o tempo do procedimento, a gente consegue manejar isso melhor. Então, por exemplo, você tá lá na coroa, né? Se você demora 10 sessões pra fazer, não tem problema, tá, gente? Eu não tô falando aqui de quanto tempo você vai fazer o procedimento. Como eu já falo, às vezes, aqui pra vocês, que vocês já me escutaram por aqui, eu sou um pouquinho mais lenta. Eu gosto de deixar mais tempo, que eu prefiro que sobre do que falte. E então, isso eu já coloco ali na minha organização de tempo e de financeiro e tudo mais. Porque eu sei que eu trabalho dessa maneira, então cada um vai se conhecer. Então vamos supor que você demore 3, 4 sessões para fazer ali uma coroa. Planeje aquelas sessões para isso já ficar organizado na agenda, porque isso vai fazer a diferença. É diferente de, por exemplo, então eu tenho uma coroa para fazer. Você marca a primeira sessão, aí depois você faz lá, vamos supor, você fez o preparo provisório, vai moldar na outra sessão, né? Vamos supor aqui, tô só dando um exemplo. Aí se você não planejou essa sessão, essa próxima sessão, o que acaba acontecendo? Você começa a enfiar os pacientes na agenda, né? Então você olha ali na agenda e fala, não programei as sessões, tudo bem, aí o paciente está ali na sua frente com a secretária, fica todo mundo ali te olhando, aí você fala, eu vou encaixar aqui. E aí o que acontece? Você encaixa, você vai fazendo a correria, você pode atrasar os outros pacientes, você tem, né, um não planejamento daquele procedimento e acaba que fica tudo desorganizado. Aí você fica com uma agenda lotada, com todo mundo enfiado, porque você já não fez o planejamento antes dali do tempo com o paciente, e aí você vai atrasando, aí o paciente já começa, né, a ficar impaciente na sala de espera. E isso não é legal, né? Aí você começa a ter uma insatisfação ali dos pacientes. Lógico, gente, tem coisa que não dá pra planejar, né? Às vezes você vai fazer uma cirurgia e aí acaba que tem uma intercorrência ali e isso faz parte do negócio, não tem... É assim mesmo que funciona. Mas o que você puder planejar, então vamos supor, eu vou fazer a coroa em 3 sessões. Quando você marcar o paciente pra já no início, no dia 1 que você vai começar, já marque mais ou menos as outras 2, 3 sessões que você vai precisar, pra você não ter que ir enfiando esse paciente depois. Então, se possível, já faça o planejamento de quantos atendimentos você vai precisar, de quanto tempo. O paciente sai já esperando aquilo. E aí, se você entregar em menos tempo, maravilha também, né? Aqui a gente tá contando que dê tudo certo, que a gente sabe que intercorrências podem acontecer, mas tudo que o paciente já é avisado antes também é sempre melhor. Eu sempre falo para os pacientes de coroa, de prótese, né? Qualquer coisa de prótese eu falo, olha, eu pretendo entregar em X sessões, mas... E aí, gente, nessas X sessões eu já coloco ali pensando em 1 ou 2 a mais. Mas é prótese. Então pode ser que dê alguma coisa errada, né? Pode ser que a gente, na hora que faça a prova, não goste da cor. E aí, enfim. Então, isso pode se estender. Por quê? Quando acontecer e se acontecer, e vai acontecer, gente, que quem trabalha com odontologia, um ou outro caso, as coisas dão ali uma enrolada. Faz parte, ser humano. E o paciente já tá sabendo. Então eu falo, eu prefiro pintar o pior, porque se acontece, o paciente já tá sabendo e fica todo mundo tranquilo ali, porque a gente sabe que pode acontecer. E se não acontecer, se eu entregar antes, todo mundo fica feliz também. Então, você prevendo ali, já calculando quanto tempo você vai gastar por sessão, você já tá fazendo ali um manejo do tempo, você já tá fazendo ali uma gestão de tempo. Claro, né, gente, a gente sabe que pode acontecer que você marca ali as 3, 4 sessões pro paciente que forem necessárias e o paciente acaba desmarcando, faz parte também, mas quando você já planeja ali minimamente, a sua vida já começa a ficar um pouco mais organizada, certo? Então, também tudo isso que eu tô falando de gerenciamento de agenda vai afetar diretamente na satisfação do paciente. E se você tiver uma secretária, treine a sua secretária para deixar o tempo certo. Porque se você não explica para sua secretária quanto tempo você gasta por procedimento, às vezes você olha lá na agenda e vamos supor, você vai levar 1h30 para fazer o procedimento e ela só deixou 1 hora. Aí o que acaba acontecendo? Você fala, deixa, vai dar, eu vou atrasar o próximo. E isso vai virando uma bola de neve. E aí você acaba exausto no fim do dia, né? Acaba assim com uma sensação de não precisava ter feito dessa maneira, né? Enfim, e aquilo vai te deixando muito cansada. Então, já converse com a sua secretária. Vamos supor, limpeza, eu vou demorar de 45 minutos a 1 hora. Aí quando ela for agendar um paciente novo, ou mesmo um paciente antigo que entrou em contato, ela já vai saber. E aí isso acaba ficando mais dinâmico ali no agendamento, mais rápido e muito mais previsível. Porque às vezes, o que acontece? Você não treinou a sua secretária. Aí ela fica entrando também, te interrompendo. Ela entra no seu consultório pra perguntar quanto tempo eu deixo pra fulano. E isso também gera um desgaste ali. Porque aí você fala pra ela, aí ela volta, vai lá, agenda.
Quando ela já sabe como que precisa, fica muito mais simples, né? E eu falo, mesmo que algum outro procedimento você vai acabar precisando modificar ali o tempo, então vamos supor que você falou que para fazer uma coroa, moldar uma coroa, você vai precisar de 1 hora. Mas para aquele caso, você vai precisar de 1h30. Aí você avisa, não tem problema nenhum. Mas ela já sabe que quando for moldar unitário ali, é 1 hora. Então isso fica muito mais previsível. A hora que o paciente sai aqui do consultório, ele já vai lá, agenda, tá tudo certo, ela já sabe ali o que tá acontecendo. Então você acaba transformando o seu consultório ali em maior produtividade com a secretária também. Caso seja você mesmo que faz os atendimentos, daí tudo bem. Evite ficar enfiando ali os pacientes na agenda para não gerar essa sobrecarga e amontoado ali para também não afetar diretamente em atrasos, pacientes insatisfeitos, má organização. Porque, gente, quando você vai num lugar e ele é desorganizado, dá pra perceber que é desorganizado, né? Quando você chega num lugar pra ser atendido e a secretária não sabe, né, a atendente, ele não sabe o que tá acontecendo. O cliente, ele percebe. Então, quanto mais organização você tiver, melhor. E isso tá diretamente também na questão de treinamento. Mas isso é um assunto pra outra live. Tá? Então, outra coisa também que vai afetar na nossa gestão de tempo é a falta de priorização de tarefas na parte de gestão mesmo. Então, por exemplo, você tá ali focado nos atendimentos, mas a gente sabe que para o atendimento rolar ali, o bastidor, as coisas que acontecem nos bastidores são grandes. Então, a gente tem ali toda a parte de gestão, toda a parte de finanças, de marketing, enfim, tudo que está relacionado fora aos atendimentos. A gente precisa priorizar um tempo para fazer isso. Porque foi o que eu falei, senão você tá sentado ali no mocho com 60 abas abertas ali na sua cabeça e a coisa não gira, né? E aí você não tem tempo para fazer a parte administrativa. Aí o que acontece? Você vai fazer à noite, no sábado, no domingo, e isso gera uma exaustão. A gente fica exausta. Então, o que eu sempre sugiro? Deixe períodos, aí cada um vai saber o que é melhor, mas deixe períodos dentro da sua agenda para fazer a parte administrativa. Então você pode tirar 1 hora por dia ou um período por semana. Então, para mim é mais fácil fazer numa terça à tarde. Aí você vai sentar, eu falo bumbum aqui na cadeira do escritório e fazer as coisas que dependem de você, o que você não consegue delegar também ali na parte de administração. Aí você sente e tira um tempo pra fazer isso. Porque senão o paciente tá lá esperando. Aí você tá aqui no computador fazendo outras coisas, vendo radiografia, emitindo boleto, recibo e tudo mais. E as coisas vão se embolotando. Então realmente a gente conseguir ter uma gestão de tempo melhor é você tirar períodos pra organizar essas tarefas administrativas. Certo? E aí, uma coisa que vai te ajudar muito, gente, é você ter softwares de organização, tá? Então, utilize ferramentas de internet. Hoje em dia tem um monte de sistemas. Eu, particularmente, uso um sistema que já vejo tudo. Já vejo o agendamento, já vejo a ficha clínica, já consigo pôr radiografia, financeiro, fica tudo ali no sistema. E como eu falei aqui em outros momentos, quem me segue há um tempo já sabe, eu também tenho uma planilha financeira à parte. Então, além de tudo, eu jogo no sistema, jogo na minha planilha pra eu ter mais clareza do que está acontecendo. E se você não quer pagar um sistema para ter agendamento, se você ainda usa agenda de papel, vá para o digital, porque fica muito mais fácil. Por exemplo, às vezes você tá fora do consultório, você precisa olhar a agenda, mas a agenda de papel tá aqui, né? Porque ela é física. E aí, se você tem um software ali, uma agenda no online facilita muito. Você pode usar o Google Agendas, que não é pago e você consegue usar ali algumas ferramentas gratuitas, mas se puder, invista num software ali que vai ajudar muito a sua vida e a comunicação, que aí você consegue clicar, ver o que aconteceu, colocar o prontuário do paciente. Isso vai otimizando também o tempo. Quando a gente usava ficha de papel, né, a gente pegava o papel e aí tinha que ficar olhando, o que foi feito, então que dentista fez o quê? Será que passou na outra dentista? Será que não passou? E aí ficava aquela coisa, né? Quando você coloca tudo no sistema, você já clica ali e já vê quem atendeu, o que foi feito, quando foi feito, facilita a comunicação interna também da equipe. E outro ponto também é você delegar as tarefas. Então, quem vai fazer o quê? Se você não tem secretária ainda, é você que vai fazer todos os agendamentos? É você que vai emitir todas as notas fiscais ou os recibos? E aí, isso você que vai organizando conforme a sua equipe. Eu sempre falo que pra gente ter um crescimento, a gente precisa de gente, né? A gente precisa de pessoas para trabalharem com a gente também, pra gente conseguir crescer. Então, delegue as tarefas. O que cada pessoa vai fazer? Pra você conseguir focar ali nos atendimentos
né, da sua área ali, cada um vai ter uma área de atuação que quer, né, para você conseguir realmente focar nos atendimentos. E aí você delega essa parte, né, de agendamento. Voltei, gente. Acho que minha internet resolveu me trollar aqui. Então, delegue as suas tarefas. Quando você estiver já ali montando a sua equipe, quem que vai fazer o quê? Então, quando você treina quem que vai fazer a parte ali dos agendamentos, fica muito mais fácil. Porque daí você vai conseguir sentar aqui no mocho, né? Que você vai sentar lá no mocho, trabalhar sem se preocupar se o agendamento está sendo feito de maneira correta, se o paciente está ali sendo respondido no WhatsApp de uma maneira rápida e eficiente, porque você delegou essa função. E a hora que você sai ali do atendimento, isso já está tudo ali certo, né? Já está tudo ali programado. E uma coisa que a gente tem que pensar também, que existem tarefas que são lucrativas, existem tarefas que não são lucrativas, mas fazem parte ali do nosso dia a dia do consultório para o consultório funcionar. Então, o que seriam tarefas lucrativas? Você você programar campanhas internas, você recuperar os pacientes, você ver ali quem que fechou o orçamento, quem não fechou, você entrar em contato com os pacientes que estão com orçamentos ali pendentes. Então, essas são tarefas, né, lucrativas, que quando, né, você entra em contato ali com o paciente que não respondeu, você consegue recuperar esse paciente, que vai ser lucrativo ali para o consultório. Mas existem tarefas que não são lucrativas, mas são essenciais para fazer o consultório funcionar, como, por exemplo, lavar, embalar os materiais, colocar para esterilizar, organizar ali nosso ambiente de consultório. E quem que vai fazer cada coisa? Quando você está fazendo tarefas não lucrativas, você está gastando um tempo ali com, né, o seu tempo que você poderia estar atendendo, realizando atendimentos que são lucrativos ali para o consultório. Que aí aqui a gente entra na parte de equipe, de crescimento. Se você ainda não tem uma secretária, né, e está se programando para isso, quando você contrata alguém para fazer isso, que às vezes, né, eu vejo muita gente falando assim, mas eu vou contratar, a secretária vai ser um gasto. E a gente tem que mudar esse pensamento. Na verdade, a secretária ela é um investimento para ela conseguir te auxiliar ali, fazer funções que para o consultório funcionar, para você conseguir aumentar os seus atendimentos, para você ter mais tempo para fazer os atendimentos, para focar ali na parte realmente de atendimentos e ser mais lucrativo. Então, pense sobre isso. Quem que tá fazendo cada função? O que você pode delegar dessas funções? Às vezes, você ainda não consegue contratar uma secretária, né, full time, mas você consegue contratar, por exemplo, uma secretária remota, que aí ela, né, fica lá na casa dela, só fazendo a parte de agendamentos. Às vezes, você consegue contratar um estagiário para ficar meio período no consultório, né, que seja para te auxiliar a lavar os materiais, a fazer toda a parte de organização de consultório, né, os bastidores ali que o paciente não vê, mas precisa para funcionar. Então, vá pensando sobre isso para você e agregando pessoas à sua equipe para você conseguir crescer, certo? E aí isso vai influenciar diretamente nessa questão que eu falei, de atividades lucrativas e atividades não lucrativas. Pensando também, gente, numa organização física, que às vezes, como eu falei lá no começo da live, a gente entra no automático ali, né, e começa, vai trabalhando, às vezes você tá anos em algum lugar, anos que você trabalha em um lugar e você nunca organizou as suas fichas, por exemplo, você nunca organizou suas gavetas, e isso vai afetar diretamente na produtividade, porque se você tem um espaço, primeiro que você tem um ambiente bagunçado, já é ruim para quando o paciente entra e vê aquela bagunça. Então vamos supor que ali na sua mesa, eu digo assim, na sua bancada atrás normalmente que fica, ou no carrinho que fica, já tá tudo bagunçado. Já tá horrível, né? Primeiro que visualmente isso é ruim, e segundo que para você achar os materiais diante daquela bagunça e tudo mais, é muito ruim. Então, faça um exercício na segunda-feira, abra as gavetas do consultório e veja o que você não usa mais. Se o que você usa mais está no lugar correto, está fácil para você pegar, porque às vezes, vamos supor, você usa muito... vamos dar um exemplo aqui. Você usa muito um kit de limpeza, né? Pra fazer a limpeza, você faz muita limpeza. Mas o kit fica lá na última gaveta, lá no final. Toda vez que você vai pegar alguma coisa, que vai montar, tá lá longe. Coloque mais perto de você, pra você otimizar o tempo ali de atendimento, pra pegar as coisas, pra, se possível, já deixe tudo preparado, tudo fora das gavetas, pra você ter que ficar abrindo gaveta, inclusive, né? Então já prepare isso.
Se você vai treinar a sua secretária para montar a sua mesa, coloque por procedimento. Então, o que que ela... Vamos supor, você vai fazer uma limpeza. O que que ela precisa colocar quando ela for montar a mesa da limpeza? E aí você vai criando cardzinhos mesmo. Você pode até imprimir e mandar plastificar. Porque caso... Isso já é um outro assunto. Mas caso essa secretária saia um dia do consultório, você já tem pronto para treinar outra pessoa. Então, você vai fazer uma limpeza. O que que ela precisa pôr? Porque senão, gente, ela vai ficar perguntando toda hora. O que que eu preciso pôr? O que que eu preciso montar? E é isso. Vai gerando, né? Vai se desgastezinho todo dia. Quando você já tem tudo pronto, vai dar um trabalho pra você fazer isso inicialmente, mas depois que tá feito, tá feito. Aí se a secretária sair um dia, se aquele funcionário sair um dia, você já consegue treinar outro, muito mais fácil. E aí você não precisa ficar abrindo gaveta, né? Principalmente pra ergonomia é péssimo, né? Biossegurança também é péssimo, você ficar abrindo gaveta ou ela mesma abrindo a gaveta pra você ali, as coisas vão fluindo. O consultório tem que fluir, gente, tem que fluir, você tem que sentar, atender o paciente e as coisas fluírem. Isso vai te ajudar também no cansaço no fim do dia, pra hora que você terminar o dia, você não estar tão exausta por conta dessas pequenas coisinhas que parece que não, mas elas vão, né, cansando a gente. Então, pequenas demandinhas, né, umas demandas pequenas ali que vão acontecendo no dia a dia que não precisa. Então, veja como que estão seus prontuários. Se ainda tem prontuário de papel, como que está organizado, fica tudo misturado, os arquivos mortos. O que que a gente fazia? O que que eu fazia muito quando a gente usava ficha de papel. Chegava no final do ano, a gente tirava os pacientes que não tinham entrado em contato, que não tinham sido atendidos pelo menos no último ano, e depende do procedimento, nos últimos 2 anos. E a gente arquivava. Se aquele paciente voltasse a aparecer, a gente pegava e aí a gente tinha uma planilha de Excel que estava todos os pacientes escritos, arquivados. E aí, se estava arquivado, a gente colocava assim. Então, se o paciente entrava em contato e a gente via que ele já era nosso paciente, a gente sabia onde estava a ficha. Porque senão, o que acontece? Você nem sabe onde estão as fichas do paciente, você nem sabe se você atendeu aquele paciente. Aí o paciente chega, sua secretária também não sabe o que está acontecendo, vai ficar lá 10 horas procurando a ficha ali na frente do paciente, né? Ali nos arquivos e tudo mais. Isso acaba perdendo tempo. Então, quando você se você não tiver um software odontológico, tem uma planilha. Eu fazia isso na planilha de Excel, estavam todos os pacientes atendidos. Estava arquivado? Pronto, a gente já sabia onde é que estavam as fichas arquivadas e pegava ali. Quando o paciente voltava, que fazia tempo que ele não vinha. E aí você já sabe os pacientes que estão ativos ali, o que está arquivado. Tira da sua frente os pacientes, as fichas que não estão sendo usadas. Coloque ali num lugar, num armário mais longe ali, porque são coisas que você não utiliza, né? E acaba que... Gente, vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Me deu um alô aqui, que deu uma caidinha aqui pra mim. Se estiver me ouvindo, me manda um alôzinho. Eu acho que deu uma caidinha. Estão me ouvindo? Vamos ver se voltou. Acho que voltou. Ah, então tá bom. Aqui travou aqui pra mim e as meninas falaram aqui que estavam me ouvindo, mas eu tava pausada aqui. Então, tire da frente coisas que você não usa mais, mesmo material. Gente, às vezes você parou ali de fazer uma especialidade e você ainda tem esse material acumulado na gaveta que você usa os materiais do dia a dia. Separe esses materiais. A gente colocou aqui tudo em potinho mesmo, sabe, tapuarzinho? Tudo em tapuar, tudo igual, que daí eu sou um pouquinho, né, meio sistemático com essas coisas. A gente colocou em tapuar tudo igual e aí... A doutora Amanda aqui, que trabalhou com a gente no consultório, ela tem aqueles negócios de etiquetar, sabe? A gente etiquetou tudo, né? Quase que etiquetou a Bia também, a secretária. A gente etiquetamos tudo. Por quê? Fica muito mais fácil. Então, quando você olha ali, o que você vê? Tem um taporzinho aqui, ali e tá escrito materiais sem uso. Que daí, eu sei, outro dia eu precisei usar um negócio de prótese, que eu falei, será que eu tenho isso ainda? Eu falei, porque não sei se eu uso mais isso. E aí eu falei, bom, eu tenho essa caixinha de materiais que não estão sendo utilizados. Fui lá na caixinha, cacei e aí tava lá. E aí você tira, você coloca em lugares que você não fica gastando o espaço mais útil ali, coisas que você usa no dia a dia. Então parece besteira essas coisas, mas não são. Quando você organiza o seu espaço de trabalho, fica muito mais confortável para você trabalhar, fica muito mais produtivo. A hora que você abre a gaveta ali com as coisas que você tem no consultório, você já consegue ver o que você tem, o que tá faltando. Isso vai te ajudar muito também a fazer o estoque, né? Organize ali, a gente tem uma planilha, quem tá na mentoria recebe a planilha também de estoque, que aí fica muito mais fácil, só que a secretária depois só vai lá, abre a gaveta e preenche o que tá faltando e faz a compra ali. Se não for ela que vai fazer a compra, você faz a compra depois ali. Então isso vai acabando ficando muito mais fácil e otimizando o tempo que você gastaria pra abrir a gaveta, ficar fuçando ali no que tem, no que não
não tem, no que tá faltando, você vai otimizando a vida. Lógico que se você nunca fez nenhum tipo de organização, no começo vai dar trabalho, mas depois que tá tudo organizado, fica muito mais fácil, né? E aí você não fica com espaço ali cheio de coisa que você não usa. E coloca o que você usa menos, eu sempre falo, coloca mais na gaveta de baixo, ou no armarinho ali do lado que você não utiliza, para isso ficar longe, porque você não acaba usando menos, né? Então, gente, gerencie o seu tempo. Eu sempre falo, não seja somente uma pessoa ocupada, seja uma pessoa produtiva. E também veja o que você precisa priorizar. Abre lá a sua lista de tarefas. Então, hoje eu preciso dar tal retorno de radiografia, preciso fazer tal orçamento. O que é prioridade para hoje? O que acaba acontecendo? A gente vai fazendo o que a gente quer, não é verdade? Que aí atira a primeira pedra, quem nunca fez isso. A gente acaba fazendo o que a gente quer. Então, vou olhar essa radiografia aqui, que tá mais fácil, que é mais confortável. Porém, o orçamento é prioridade, né? Tô dando um exemplo, tá, gente? Então, o orçamento é prioridade. Aí você faz uma tarefa que você poderia fazer depois e acaba deixando o que é prioridade pra depois. E aí, o que acontece? Acumula. E aí eu falo, ela fica aqui, né? Parece que a tarefa fica aqui, né? Orçamento. Fica o dia inteiro aqui. Então, priorize por prioridade, né? Então, o que você precisa fazer hoje e o que dá pra ser feito amanhã. E aí você vai colocando ali nas metas, na sua planilha ali de priorização de tempo. Então, hoje eu preciso fazer isso aqui de imediato. Você vai lá e faz. E eu falo, gente, vai lá e faz. Porque às vezes você tá postergando, vamos supor, para enviar um e-mail, que é 10 minutos. Ou enviar um retorno ali para falar com um indicador, alguma coisa assim que você precisa de conversar de um paciente, que em 5 minutos você faz. Então, já resolve. Eu sempre falo, já vai tirando da frente. Eu falo pra Bia, eu falo, vem. Ela entra aqui no consultório e fala, me fala, o que eu preciso resolver? Que eu quero tirar da frente. Porque amanhã, eu sei que a lista vai aumentando. Se a gente não vai tirando da lista, a gente tem uma lista, eu e ela no WhatsApp, escrito pendências. E aí a gente vai olhando o que precisa fazer pra não esquecer de ninguém. Isso, inclusive, facilita a minha comunicação com ela e a minha comunicação também com os pacientes com o que eu preciso fazer. Porque tá ali, na minha cara, pendente. Aí eu vou vendo, eu bato o olho na lista ali que ela me manda e eu vejo o que é prioridade, o que eu preciso fazer hoje e o que eu posso fazer amanhã. E, por exemplo, às vezes o paciente tá aqui, né, no consultório, ele vem, eu vou fazer o retorno e eu falo pro paciente, olha, eu vou te mandar o orçamento até tal dia. Normalmente eu nunca falo pro dia seguinte, porque às vezes eu não vou conseguir. Então, até tal dia. E aí, gente, faça. Não fale pro paciente que você vai fazer hoje se você não conseguir. E às vezes eu falo pro paciente, olha, eu não vou conseguir te entregar hoje, vamos supor, o orçamento, porque tá um pouquinho corrido, mas até tal dia eu te entrego. E aí todo mundo abaixa a expectativa e fica tudo certo. Porque se você fala pro paciente, eu vou te entregar hoje no fim do dia, e aí não rola, você já dá uma frustrada ali, né? Então, só faça, só prometa que você pode cumprir. Se você não pode cumprir, não prometa. Eu falo, ou joga um tempo um pouquinho maior, um prazo um pouquinho maior, que você consiga ali fazer. Porque às vezes a gente cria prazos irreais e aí isso também vai gerando uma ansiedade que é horrível. Então não faça isso com você, né? Eu falo assim, não faça sem necessidade nenhuma. E vai priorizando. O que eu posso fazer hoje? O que eu posso fazer amanhã? O que eu posso fazer semana que vem? Então vamos supor, eu preciso fazer dental. Então ali no meu estoque tá acabando tal material, mas eu vou precisar desse material amanhã. Você já era pra ter feito, né? Então assim, eu sempre falo, não deixa acabar. Mas aí você pede a dental. Não, eu só vou usar esse material daqui 15 dias. Se organiza pra não chegar lá no 15 dias e aí chegar, né, um dia antes e falar, não pedi. Então organize, coloque em metas, em prazos. Então o prazo ele é curto, ele é médio ou ele é um longo prazo, certo? Que isso vai facilitar a sua vida e você não vai ficar tão sobrecarregada. E óbvio, use agenda, né? Eu falo, use agenda. Se você tem facilidade, eu jogo muito no bloco de notas. Também eu e a Bia, minha secretária, a gente faz muito essa lista de pendências pra gente ver no fim do dia o que precisa fazer. Às vezes no meio do dia ela vem e fala, isso aqui precisa resolver já. Daí a gente vai, já resolve, entende? E pra você conseguir ser produtivo, pra você não ficar com 60 abas abertas na cabeça. E aí a gente esquece, gente. Se não anota, a hora que você levanta, você tá lá atendendo, né? Daí você tá com 50 abas abertas na cabeça. A hora que você levantou, você já conversou com o paciente, você já falou de outra coisa, você já nem lembrava mais o que você tinha lembrado que você tinha que fazer do outro paciente. Então, anote, tenha uma rotina também de prioridade, o que eu preciso fazer hoje, o que eu preciso fazer amanhã, quem que vai fazer cada coisa, né? Delegue o que for possível, certo, gente? Pra você ser mais produtiva e não ficar toda ali atolada, exausta e cheia de aba aberta na cabeça. Fala um pouquinho de aba, não tem jeito, né? Fala algumas, não tem jeito. Mas pra gente minimizar isso, pra você sair do consultório e realmente sair do consultório, né? Não ficar com 60 abas ali do consultório aberto e parece que o negócio nunca tem fim. Porque aí quando você prioriza, então, isso eu preciso fazer amanhã.
você vai fazer amanhã. Você não precisa ficar mais pensando nisso hoje, porque você já combinou com você mesmo, com o paciente, com tudo, que vai ser amanhã, que tá tudo bem, essa tarefa vai ser pra amanhã. E aí você desliga dessa tarefa hoje e amanhã você chega, a hora que chegar o dia amanhã, você vai lá e faz. E aí tá resolvido. Certo, gente? Então eu queria conversar disso com vocês hoje. Alguém tem alguma dúvida? Alguém já faz alguma dessas coisas de utilizar software? Como é que tá aí com vocês? Vocês usam software para ajudar? Vocês têm algum outro esquema que vocês utilizam para priorizar o tempo? Me contem aqui. Certo, gente? Então é isso. E aí, semana que vem, né? Depois de amanhã, na segunda-feira, começa o nosso desafio Viver do Consultório. Vou convidar todos vocês, porque a gente vai conversar sobre gestão, marketing mais a fundo, para os dentistas alavancarem os seus resultados, para o seu consultório ser mais lucrativo, para você atender menos e faturar mais. Convido vocês a participarem da nossa semana, que vai acontecer no dia 30 até o dia 6 de outubro. Então, já vai lá no link da bio, já se inscreve que eu tô aguardando vocês. Gente, um excelente sábado para todos vocês e um beijo grande. Bom final de semana. Até mais!